Nós somos a Igreja Adventista Boa Semente, e desejamos que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com você. Estamos muito felizes com a sua companhia. Aproveite para se inscrever em nosso canal, ativar o sininho para sempre ser avisado sobre novos conteúdos referente à nossa escola bíblica presencial, que acontece todos os sábados, às 9 horas da manhã. Estamos esperando por você. Olá, meus irmãos. Seja a paz do Senhor Jesus Cristo sobre a vida de todos vocês. Graças a Deus, o Senhor nos concede uma oportunidade nova e neste momento nós vamos aproveitar o nosso encontro para refletirmos sobre a palavra de Deus. E nós estamos a falar por esses sábados sobre a pessoa de Jesus Cristo e sobre o seu interesse por nós, no convite que ele nos faz: vem, segue-me. Literalmente, audivelmente, ele chamou os seus discípulos, os seus primeiros discípulos, junto ao Mar da Galileia. E ao longo dos séculos, ele tem chamado as pessoas através do Espírito Santo, na voz daqueles que têm anunciado os seus feitos e a sua palavra a milhares de pessoas ao longo do tempo. O nosso texto base nesta oportunidade, vamos ler no Evangelho escrito por Lucas, no capítulo 4, e os versos 14 e 15, Lucas escreveu assim: Então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galileia, e a sua fama correu por todas as terras em derredor. E ensinava nas suas sinagogas, e por todos era louvado. Esse registro aqui do capítulo 4 de Lucas revela-nos uma porção de coisas. Se a gente ler todo o capítulo 4, a gente vai observar que este trecho do Evangelho escrito por Lucas começa com a condução de Jesus ao deserto, e dali, depois do batizado, ele passa um tempo, umas dezenas de dias em jejum, e depois ele é tentado pelo diabo e ele volta para a cidade, volta para o convívio das pessoas, e no convívio das pessoas ele abre o seu ministério. Portanto, nesta oportunidade, nós estaremos nessa terceira parte da nossa reflexão sobre Jesus. Nós não vamos falar propriamente sobre o ministério dele, mas vamos falar sobre os seus relacionamentos com as pessoas, inclusive as pessoas da sua própria família, como já um homem adulto, um jovem adulto. E o texto de Lucas fala exatamente esse detalhe, esse aspecto, quando ele volta para Galileia. E assim que ele chega na Galileia, porque ele ficara uma temporada fora, e logo as pessoas ficaram sabendo que ele havia voltado para aquele lugar, e ele então ali começa a se relacionar com pessoas já declaradamente na forma, no exercício do seu efetivo ministério. E o nosso objetivo é levar o estudante da Bíblia a refletir sobre os relacionamentos de Jesus com a sua família. Gostaria, aliás, peço mesmo que você preste atenção. Temos pensado pouco sobre isso
Mas a forma como Jesus aqui ele agiu de maneira bem distinta no que tange a atenção à sua família e em atenção aos seus discípulos, aos seus ouvintes, aquelas pessoas que estavam acompanhando ele, interessados em ouvi-lo, outras vezes interessados por outras coisas. E não poucas pessoas também acompanharam a pessoa de Jesus, interessadas não por milagres propriamente em relação a alguma necessidade deles ou de alguém, mas queria ver um espetáculo, aquilo que Jesus, eles ficaram sabendo que ele fazia e que nada era comum entre eles, aquilo que eles ouviam a respeito da pessoa de Jesus e dos seus feitos. Muito bem. Na introdução do nosso roteiro proposto, a gente lembra que nas reflexões anteriores nós pensamos sobre o menino e o adolescente Jesus. Foi bonito pensar isso, apesar da escassez de informações, mas pensar sobre Jesus menino, lá no começo, sendo conduzido pelos seus pais, fugindo para o Egito, depois voltando para o Egito, desvia a sua atenção do lugar de origem, que era Belém, e sobe um pouco mais e chega até os termos da Galileia, ao norte do país, e ali ele cresce, ali ele é mantido, ele é instruído e sustentado pela sua família. Depois, na sua adolescência, quando ele, aos 12 anos, pela primeira vez, ele vai até Jerusalém, assiste, acompanha os festejos da Páscoa, vê a festa dos tabernáculos, ele contempla o templo, aquelas construções suntuosas que havia em Jerusalém e que não era nada comum na Galileia e nenhuma das outras cidades da Galileia que ele conhecia, mas o palácio do governo, o templo de Jerusalém, toda a estruturação das atividades, tanta gente ali reunida para aqueles eventos, e pensamos Jesus como participante destas atividades e do convívio social assim com as pessoas, tanto no âmbito da sua família quanto no âmbito das pessoas que congregavam como adoradoras. E Jesus no templo, depois sentado entre os mestres, os rabinos, os homens instruídos na lei, entendido de tanta coisa, que tinha a responsabilidade de orientar e instruir as pessoas nas suas atividades, nas suas lides religiosas. E ele conversando ali com aqueles homens, fazendo perguntas, dando respostas, enfim, naquelas experiências. Depois ele volta, em obediência aos seus pais, volta para Galileia, retoma o seu ritmo de atividade junto ao seu pai, na carpintaria, nos ofícios que o seu pai realizava, e ele vai crescendo, ele vai se tornando um adolescente, e o jovem, e certamente muito apreciado, porque ele era diferenciado da sua geração. Muito bem, hoje nós vamos pensar então em Jesus como adulto, lembrando que ele nasceu em Belém, na região da Judéia, no sul do território da Palestina dos tempos bíblicos. Mas ele foi criado em Nazaré, que é uma região oposta, é a região da Galileia, no norte do país, ali da Palestina. E depois, lá que Nazaré era uma cidade distante de Jerusalém, cerca de 150 quilômetros, de forma que Jerusalém, o templo, o lugar onde os sacrifícios eram oferecidos, era bem distante. Jesus estava muito afeito, acostumado aos encontros nas sinagogas, mas nas sinagogas não se oferecia sacrifícios.
os sacrifícios eram oferecidos somente lá no templo, mas entre Nazaré e Jerusalém está a região da Samaria, e algumas cidades e alguns lugares daquela região eram bem destacados, por exemplo, os montes Ebal e Gerezim. Entre esses dois montes, o vale de Siquém, a cidade de Siquém depois foi edificada ali, não é? Entre esses dois montes. E neste lugar também, nessa região, nesse vale, foi construída mais tarde a cidade de Samaria, e ali, ou parte da cidade de Samaria atingia esse espaço. E Jesus desenvolveu seu ministério percorrendo estas 3 regiões da Palestina. Ele iniciou seus atos messiânicos na Galileia, como já também a gente viu, na cidade de Caná. Mas ele percorreu pela Samaria com um notório encontro com a mulher samaritana, lá próximo à cidade de Sicar, que buscava água num poço escavado por Jacó, próximo de cujo poço Jesus estava e encontrou aquela mulher. Uma palavra aqui, nós sempre falamos sobre o poço de Jacó, o poço construído por Jacó, e só para lembrar que naqueles tempos e lá de trás, desde quando Israel toma posse da terra de Canaã, eles encontraram uma terra que tinha pouca água, de maneira que a pessoa, o homem que perfurasse um poço com sucesso, que pudesse encontrar água, esse poço, em muitas vezes, ele foi objeto de crescimento financeiro, econômico, para aquele que furou o poço. Até porque, ao redor do poço, ou nas proximidades desses poços, formavam-se lugarejos, porque a água era bastante escassa e muito preciosa. Então, ao redor, ou ao derredor desses postos, eram comumente construídos lugarejos, cidades. Também consta que as terras próximas desses poços, elas passavam a ser de propriedade daquele que furou o poço, porque as terras que não tinham água, elas tinham pouco valor. Então cidades, propriedades foram criadas, formadas ao redor desses postos. Aliás, alguns reinos, inclusive algumas cidades estado foram construídas ao redor desses poços. E Sicar era uma dessas cidades lugarejo que foi construída próxima à localização desse poço antigo. Essas terras certamente lá atrás elas pertenceram a Jacó ou algum descendente seu. E Jesus se encontra com essa mulher junto ao poço lá na cidade de Sicar, né? E também na Judéia, Jesus finalizou o seu ministério. A gente vai se lembrando que foi essa a trajetória de Jesus. Ele termina o seu ministério na cidade de Jerusalém. Então, só recapitulando, Jesus nasce em Belém, passa uma temporada no Egito, desce para o Egito para fugir das mãos sanguinárias de Herodes. Tempos depois, os seus pais voltam para a terra de Canaã e, temerosos de voltar para sua própria cidade, temerosos que alguém pudesse intentar algum mal contra o menino Jesus, que ainda era bem criança, José sobe e vai até o norte do país e se localiza na região chamada da Galileia e fixa a residência na cidade de Nazaré até a juventude de Jesus. E depois ele vai para Cafarnaum, onde Jesus e a sua família moraram até o final do ministério de Jesus. Muito bem, então ele termina, começa em Belém e termina o seu ministério poucos quilômetros, um pouco a nordeste de Belém, na cidade de Jerusalém. Assim,
todas as terras de Canaã tiveram a mesma oportunidade. Eles viram Jesus, eles ouviram Jesus, eles tiveram a oportunidade de ouvi-lo e saber aquilo que o evangelista João escreve na abertura do seu evangelho, cumpriu na vida de todos os judeus, de toda a sua nação, de todas as terras de Canaã. Como disse João no capítulo 1, e o verso 1 e o verso 14. João vai dizer que Jesus estava com Deus lá no princípio, e ele se fez carne. O verso 14 do evangelho de João. E esse verbo que estava com Deus desde a eternidade, que era o anjo do Senhor, que se manifestara tantas vezes na literatura do Velho Testamento, vamos encontrar isso. Ele se faz carne. E ele não aparece agora como um anjo do Senhor, mas ele se fez carne, quer dizer, ele se fez um homem e habitou entre nós, disse João. E João ainda acrescenta, e nós vimos a sua glória. E ele acrescenta ainda, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e cheio de verdade. Se a gente parasse aqui no sentido de termos apenas essas informações sobre Jesus, já seria fantástico demais, já seria grandioso demais. Mas nós temos mais informações a respeito da pessoa, o brilhantismo da pessoa de Jesus, desde o seu nascimento, a sua infância, a sua fase juvenil, a sua adolescência, a sua a sua vida de jovem e depois já um jovem adulto, um homem feito. É sobre esse Jesus que nós estamos a refletir sobre ele, que nós estamos hoje a pensar nessa terceira parte, sem nos esquecermos que de Jesus, tão longe no tempo como nós vivemos hoje, de Jesus nós temos sempre a ouvir da parte dele a sua voz dizendo: vem, segue-me. Ele não foi um simples personagem da história que ficou registrados os seus feitos, que como de alguém que fez coisas extraordinárias, mas a sua voz continua reverberando nos nossos ouvidos e o seu chamado continua de pé a nos chamar a todos nós. Muito bem. Na reflexão 1, a gente vai dizer que a leste de Jerusalém fica o Monte das Oliveiras. Registramos isso porque o Monte das Oliveiras foi um lugar marcante no ministério de Jesus. Sempre que ele vinha para a região de Jerusalém, ele estava lá, ele tinha um lugar lá. E foi lá desse monte, que é o das Oliveiras, onde Jesus se despediu dos seus discípulos, e ocasião em que ele passou suas últimas instruções e em seguida voltou para o lugar de onde havia vindo e de onde prometeu retornar. Muito bem, mas preste atenção nessa particularidade que a gente tem aqui para refletir. Do homem Jesus, porque a gente a gente crê que Jesus, ele foi 100% homem e 100% Deus. Então, do homem Jesus, poucas informações, como já falamos, nós temos sobre o seu relacionamento familiar. Que pena, muito pouco foi registrado sobre a convivência dele com a sua família. E para a gente pensar aqui, no final, lá no Monte das Oliveiras, antes que ele deixasse seu convívio como humano, antes que ele voltasse para o seu lugar de origem, nenhuma informação temos quanto a ele ter se despedido da sua família. Isso é interessante. E para nós que temos o nosso olhar voltado para as pessoas que estão ao nosso redor, particularmente a nossa família, quanto nós dependemos da nossa família, quanto nós convivemos diariamente, não é, com a nossa família. E Jesus,
os evangelistas não registraram sua despedida da família. Quando ele chega, o anjo anuncia, fala com José antes. Aliás, fala com José antes, não, fala com Maria. Depois que ele consolida o propósito seu com Maria, ele fala com José, instrui a José a respeito como ele deveria tratar Maria e a importância da gravidez da qual ela era portadora naqueles momentos. Depois Jesus nasce, toda aquela providência, o anjo de Deus, a estada dele em Belém, e ali para poder nascer, depois a intenção de Herodes e tal. Então começa a vida assim, com bastante detalhes, apesar de não tantos, comparados com os quase nenhum detalhes a respeito da sua volta para o céu, quando ele conclui o seu período de vida como homem, um homem igual a nós. Ele voltou para o céu e depois que ele ressuscitou, ele aparece somente a seus discípulos, de quem ele se despediu. Aliás, irmãos, quando Paulo fala aos Coríntios, no capítulo 15 da primeira carta, quando ele fala sobre ele dá ali testemunho e instrui sobre aspectos relacionados à ressurreição nossa, e ele fundamenta a verdade e a esperança e a certeza da nossa ressurreição, falando da ressurreição de Jesus. Ele fala que Jesus ressuscitou, e a prova disso é de que ele fora visto por muitas pessoas. Mas Paulo não cita nenhum aspecto relacionado ao seu envolvimento depois de ressuscitado, a sua aparição a qualquer um dos membros da sua família. Não sabemos se ele apareceu ou não para os seus irmãos, para sua mãe. Pelo que consta, seu pai já era falecido nesse tempo, mas não tem nenhum relacionamento, nenhum envolvimento registrado dele com a sua família, que foi apontado pelos discípulos. Mas o fato é que quando Lucas escreve em Atos, no capítulo 1, então são essas as informações que ele nos dá a respeito do ocorrido quando Jesus despede dos seus discípulos. E eu leio aqui para vocês, apenas para a gente confirmar o ministério de Jesus, que seria aqui uma extensão dos próprios evangelhos. Nesse primeiro momento aqui registrado no livro de Atos, Lucas escreve assim: fiz o meu tratado primeiro, ele escreve para um discípulo chamado Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas também a ensinar, até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por um espaço de 40 dias, e falando do que respeita o reino de Deus. Então, essas informações de Lucas no verso 3. Jesus foi visto pelos apóstolos por um lapso temporal de 40 dias, e ele aparece com os seus discípulos. Mas Lucas não menciona a despedida de Jesus da sua família. E ainda ele continua aí orientando a respeito de fatos futuros. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai. E ele disse: eu falei para vocês que vocês vão receber o Espírito Santo mandado pelo Pai. E aí, verso 5, ele vai justificar como seria e por que seria a presença do Espírito Santo e como funcionaria isso. E a partir do verso 6 ele vai dizer que, de fato, aqueles que estavam ali, de repente eles ficaram só, Jesus desaparece, some da vista dele no infinito, do azul celeste, e eles voltam para Jerusalém e vão aguardar aquilo que Jesus orienta a eles para que eles fizessem, aguardassem. O fato é que na despedida foi registrado a despedida dele
apenas dos seus discípulos, e também as suas aparições nos 40 dias que ele ficou na terra, entre a sua ressurreição e a sua assunção, a sua volta ao céu, não consta nenhum registro dele com a sua família. Nós estamos falando de um Jesus adulto. Certamente a família tinha Jesus como alguém bastante diferenciado. Olha só na sequência 1. Vamos pensar que, além de poucas as informações registradas pelos evangelistas sobre o convívio e relacionamento de Jesus com sua família, algumas coisas que são registradas nos deixam até um pouco duvidosos ou carentes de esclarecimentos. Nos deixa algumas informações um pouco curiosos. É que em certa feita, por exemplo, sua mãe e seus irmãos o encontraram com o firme propósito de falar com ele. Está registrado lá no capítulo 3 do Evangelho de Marcos. E o fato da sua mãe e dos seus irmãos, veja, era um conjunto de pessoas. Não era apenas alguém da família que queria vê-lo, abraçá-lo, ver como ele estava. Mas não. Pelo registrado, o fato nos remete a uma pergunta incômoda. Por que a família inteira, mãe e irmãos, queria falar com ele? Seria o caso de algum problema familiar para resolver? Será que a família estava necessitando dele? Talvez não. Talvez não fosse esse o caso. E Jesus, sabendo das coisas como estavam acontecendo lá em casa, ele sabia qual era o relacionamento dele em casa, como seus irmãos, em particular, o tratava. Então, para nós hoje, quando a gente lê o relato, as coisas ainda ficam pior quando Jesus não somente deixou de atender os seus irmãos e a sua mãe, mas, pelo menos imediatamente, ele não fez isso. Mas, aparentemente, ele ignorou a informação de que a sua mãe e os seus irmãos estavam à procura dele. Como ele era diferente de nós, tanto no privado quanto no público, ele sempre agia, e as suas ações nunca jamais serão completamente entendidas por nós. Ele sabia o que estava fazendo. Certamente ele sabia o que estava acontecendo na sua casa. Certamente ele compreendia a preocupação dos seus irmãos. Certamente ele sabia o motivo por que a sua mãe e os seus irmãos estavam à procura dele. Vamos ler Marcos no capítulo 3, versos 31 ao 35. Está registrado assim. Vou ler aqui para vocês. Chegaram então seus irmãos e sua mãe, e estando de fora, mandaram-no chamar. De fora, porque eles haviam entrado numa casa e a casa estava apinhada de pessoas, tinha muita gente. Os seus familiares, por eles teriam dificuldade para entrar, mas não foi só por isso que eles deixaram de entrar, porque alguém pôde entrar para avisar Jesus. Então, se alguém pôde entrar para avisar Jesus que os irmãos dele e sua mãe estavam lá fora, então os próprios irmãos e a sua mãe também, apesar de todas as pessoas que estavam ali, poderia ter também, se esgueirando, com cuidado, poderia chegar até próximo de Jesus. Mas havia alguma coisa, uma intenção por detrás da presença deles ali. Eles não estavam ali para pedir ajuda de Jesus para resolver algum problema familiar, certamente não. Também não estavam ali apenas porque tinha saudades e queria estar ao lado dele, queria vê-lo, ver se ele estava bem ou não, não é? E o fato é que eles chegaram do lado de fora e mandaram um mensageiro. Olha, nós somos irmãos dele, aqui está a mãe dele, e nós queremos conversar com ele. E Marcos registra no verso 32 que a multidão estava sentada ao redor dele. E então lhe disseram: tua mãe e teus irmãos te procuram e estão lá fora. E olha a resposta que ele deu. Para nós,
essa resposta, pensando do ponto de vista de um relacionamento de normalidade, de uma família, não parece para nós uma coisa assim tão recomendável para um filho responder em relação à sua mãe, ou para um irmão responder em público relacionado ao interesse de seus irmãos de encontrá-lo. Mas ele respondeu dizendo: quem é minha mãe? Fazendo uma pergunta. E quem são meus irmãos? E olhando ao redor para os que estavam assentados junto dele, disse: aqui está minha mãe e aqui estão os meus irmãos. Porquanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão e minha irmã e minha mãe. Para a gente refletir, Jesus usou um método de resposta e de atenção para a sua família que naquele tempo, naquela cultura, era próprio para aquela reação dele. Mas no verso 34 fica claro que Jesus deixou a dizer àquelas pessoas presentes, e que a palavra nos alcança a nós todos nesses tempos, é de que a família dele, os seus irmãos de mãe e que estavam ali, aquela família, ela tinha em relação a ele o mesmo direito de acesso a ele, de participar da vida com ele, de ser herdeiro com ele das mesmas coisas. As pessoas que estavam a ouvi-lo, é o que está no complemento que ele faz da sua resposta no verso 35 de Marcos capítulo 3. Porquanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e mãe. Entenderam? Aqueles que estão ali do lado de fora, é minha mãe, eu nasci dela. Aqueles rapazes, aquelas pessoas que estão ali fora junto com a minha mãe, são meus irmãos, nasceram da mesma mulher que eu. Mas o propósito da minha estada entre vocês é fazer de todos vocês, inclusive daqueles que estão lá fora, inclusive daquela que eu chamo de mãe, que vocês chamam de minha mãe, é fazer de todos vocês meus irmãos, minhas irmãs e minha mãe. Era o objetivo dele demonstrar que todos, ele veio para nos igualar a todos. A família dele, os irmãos, a mãe não foram privilegiadas no sentido de receber maior graça de Deus do que todos nós os demais, tanto judeus quanto gentios, como somos nós gentios. Não é? Então, o ensino de Jesus, veja, a sabedoria, a palavra do homem Jesus. Todos vocês podem ser meus irmãos, minhas irmãs, e tal qual minha mãe, desde que vocês façam a vontade do meu Pai que está no céu. Muito bem, na reflexão 2, a gente vai lembrar que a vida de Jesus e o modo como ele se relacionava com sua família nos deixa as lições valiosas. Conviver e se submeter às instruções e orientações dos pais são, sim, deveres naturais dos filhos. E Jesus fez isso. Entretanto, e sobretudo, nossas relações espirituais não devem se deixar sucumbir aos vínculos familiares. Entenderam? Vou ler de novo essa reflexão 2. A vida de Jesus e o modo como ele se relacionava com sua família nos deixa lições valiosas, quais sejam conviver e submeter às instruções e orientações dos pais são, sim, deveres naturais dos filhos. E Jesus fez isso. Entretanto, e sobretudo, nossas relações espirituais com Jesus não devem se deixar sucumbir aos vínculos familiares. Num outro momento, é o que o evangelista Marcos registra uma fala de Jesus sobre essa questão da nossa família ou da nossa participação como família dele. No verso 29 do capítulo 10 de Marcos, ele disse assim, em resposta a uma pergunta
que foi dirigida a ele pelo apóstolo Pedro, sobre qual era a recompensa que eles teriam de poder segui-lo como tinham feito, como vinham fazendo. E Jesus respondeu assim: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por amor de mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes tanto já neste tempo, em casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, embora perseguidos, e no século futuro a vida eterna. Entenderam? Ele deixou pai, mãe, deixou a família. O pai, àquela altura, já devia ter falecido, mas ele deixa os seus irmãos e ele deixa sua mãe para estar junto conosco, para estar junto com aquelas pessoas, para ele não abrir mão de falar com aquelas pessoas naquele momento, interromper a sua fala, o seu contato, a sua mensagem àquelas pessoas para ir falar com seus irmãos. Ele fez isso por nós e ele espera que cada um de nós, quando ele diz vinde, venha, segue-me, ele espera que nós façamos o mesmo. Ele não abandonou a família, mas ele não deixou de manifestar que a sua preocupação, a sua missão era unir todas as pessoas a ele, independentemente da consanguinidade. Temos a mesma oportunidade de resposta. E ele fez isso, inclusive, por um outro momento, por uma outra realidade. Olha na sequência 2. Do que temos visto, Jesus foi uma criança e uma adolescente muito acima da média dos demais da sua idade. Entretanto, após ter chegado à vida adulta, soube separar com muita clareza sua relação familiar com seus pais e seus irmãos do seu ministério e missão divinos. Ele soube separar. E isso lhe custou dificuldades em casa. O evangelista João narra um episódio bastante interessante. No capítulo 7 do Evangelho de João, preste atenção o que é que João informa a respeito do relacionamento de Jesus com sua família ou o relacionamento da família de Jesus com ele. João escreveu assim: e depois disto, Jesus andava pela Galileia e já não queria andar pela Judeia, pois os judeus procuravam matá-lo. Aqui embaixo, na Galileia, na Judeia, os da tribos de Judá e Benjamim, que ali tinham o seu habitat natural, ele estava insistentemente querendo matar Jesus a toda hora. Então Jesus sobe para Galileia e começa o seu ministério lá. E estava próximo à festa dos judeus, chamada Festa dos Tabernáculos. Como a Festa dos Tabernáculos, a festa dos judeus, ela se dava aqui em Jerusalém, aqui na Judeia, aqui no sul, os seus irmãos lhe disseram: sai daqui, vai para a Judeia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazem. Os próprios irmãos de Jesus ironizando. Porque o verso 4, olha só: não há ninguém que procure ser conhecido que faça coisa alguma em oculto. Se você não quer ser conhecido de todos, vá para lá e faze lá essas coisas que o Senhor faz aqui. Se manifesta ao mundo. Em outras palavras, dê tuas caras a todo mundo. Os seus irmãos desafiavam-no. E o verso 5 tem uma informação cabal, que fecha o entendimento de como seus irmãos tratavam-no. E o João escreveu assim: porque nem mesmo seus irmãos criam nele. Havia, a gente vai encontrar nisso, uma dificuldade familiar. E Jesus sabia disso. Por isso ele respondeu naquele momento: vocês são meus irmãos, como aqueles também que estão ali, nascidos da minha mãe, também podem ser. Vocês podem ter a minha atenção como mãe, assim como aquela que está ali fora tem a minha atenção como minha mãe. E na reflexão 3, para a gente fechar, a cena que mais evidencia a dificuldade que Jesus teve com sua família, por causa de sua missão, foi criada por ele mesmo. Enquanto ensinava, ouviu os gritos de uma mulher que elogiou, quase que manifestando uma certa inveja de sua mãe. E Jesus contrapôs aquela mulher e teceu elogios a
todos os que criam nele. Lucas escreve no capítulo 11, versos 27 e 28, olha como Lucas descreve. E aconteceu que, dizendo ele estas coisas, veja só, Jesus estava a falar ali, talvez na casa de Pedro, as pessoas estavam todas ali, e Jesus fazia coisas maravilhosas, Jesus libertava pessoas possessas, Jesus curava pessoas enfermas, Jesus fazia uma pregação de convencimento e de uma palavra muito firme e segura. E aconteceu que, dizendo ele essas coisas, verso 27 do capítulo 11 de Lucas, uma mulher dentre a multidão levantou a sua voz e gritou: bem-aventurado o ventre que te trouxe e os peitos em que mamaste. E ele responde: antes, bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Feliz, venturosa ou venturosa são todas as pessoas que faz a vontade do meu Pai. Portanto, Jesus não desprezou a sua família, mas colocou claramente: o reino de Deus deve vir em primeiro lugar. Quem não amar a mim mais do que ao pai, a mãe, a propriedade, etc., não é digno de mim. Ele amava o pai mais do que a qualquer pessoa. Por isso ele diz: meus irmãos podem ser não somente aqueles são meus irmãos, nascidos da mesma mãe, mas os meus irmãos são todos vocês. Na minha missão, eu vim para igualar vocês todos como irmãos meus, como irmãs minhas, como povo meu. Portanto, do jeito que eu deixei a minha família e vim para chamar vocês para serem meus irmãos, vocês também deixem os seus irmãos na ignorância deles e atendam ao meu chamado. Venham após mim e vocês serão meus irmãos, minhas irmãs, minhas mães e assim por diante. Que o Senhor Jesus nos abençoe e nos faça compreender o que Ele quer de nós quando nos chama: vem, segue-me. Ele quer que nós sejamos como que seus irmãos, como que suas irmãs, mãe, como que os mais bem queridos da sua família, da sua casa, como os mais bem-quistos da sua parentela. Ele nos abençoe e o Espírito Santo nos ajude a crer nele e dar atenção ao seu chamado.